Sobre a confissão, olha que interessante, o CPP fala que, apesar da confissão da pessoa, a perícia é obrigatória. Ou seja, apesar do Gregory falar eu matei, a perícia tem que ser feita, porque é um crime que deixa vestígios, certo? Agora, o que interessante, a vítima, ele tinha 55 anos, certo? Histórico de incapacidade motora, você tem. Então, fisicamente, ele se defenderia, certo? Se o Gregory tivesse atuado de forma solitária, isolada, nós teríamos um confronto, talvez, uma luta corporal, onde Gregory apresentaria lições corporais de autodefesa. Quando a polícia prende ele, posteriormente em Gramado, ninguém relata que ele estava, por exemplo, machucado, com lições corporais. Então, já esse fato, né, esse fato de ausência, dessa troca de vestígios, de luta corporal, denota duas coisas. A primeira, ou a vítima foi dopada, certo? Sim. Foi incapacitada através de medicamentos, como clonazepam, por exemplo, ou alguém segurou a vítima enquanto Gregory desferia as facadas, tá? Agora, o fato dessa incapacidade dele, para mim não me convence de uma autoria solitária, certo? Até pelos vestígios que eu falei. Nós não temos sinais de luta, nós não temos essa troca de lições corporais, certo? E ainda, eu não vi, não sei se está no salto, certo? A perícia toxicológica na vítima. Talvez pela carbonização, né, pelo estado da carbonização, as matrizes biológicas ficaram degradadas, né, para qualquer exame toxicológico, Comprometidas, né. né, Sérgio? Nós podemos talvez utilizar cabelo, certo? E ou talvez osso. Só que isso também depende do metabolismo, né, da metabolização da substância. Ou seja, se eu tomar clonazepam hoje, por exemplo, agora que são praticamente 3 da tarde, certo? Meu corpo vai metabolizar. Só que para chegar na corrente sanguínea, né, vai demorar um pouco. Então, se eu, por exemplo, tomei, após meia hora, eu fiquei sonolento, dormi e eu fui assassinado, você vai ter que saber onde coletar as matrizes que têm que ser coletadas. Então, também, eu acho que seria prejudicada a perícia. Então, assim, o mais importante disso é o seguinte, eu acredito que não foi só o Gregory que cometeu esse crime. Ele fala que ele dopou a mãe dele, certo? Que ele Uhum. deu clonazepam e que ele não participou de absolutamente nada. Eu diverjo até pelas provas, né? Até pelas lesões corporais, ausência e pelo local, certo? Sobre a dinâmica, interessante. Ele foi morto primeiramente, posteriormente ele foi carbonizado e finalmente ele foi esquartejado. Esquartejamento vem de quartos, certo? Ou seja, quando Uhum. você divide o cadáver em quartos, por isso que é esquartejamento. O que é interessante, Carla, eu acredito que eles tentaram no quê? Enterrar o cadáver, certo? No pátio. Sim. Só que o cadáver, não sabemos disso, é tecido biológico. Uhum. Se o local é quente e tem bastante ar, o cheiro vai chamar a atenção dos vizinhos. Sim. Então, o que eu acredito, porque no dia seguinte, os fatos, a Annalise, ela foi pedir uma pá para um vecino, né? Ela conseguiu uma pá para cavar uma cova. E cavou a cova, só que eu acho que talvez a vítima estava cheirando já, né? Porque após 15 horas, o cadáver começa esse processo de regressão biológica e começa aí a fase de putrefação cadavérica. E Uhum. é basicamente quando você deixa um bife fora da Da geladeira e geladeira. começa Uhum. o cheiro, começa as larvas, as moscas, etc. O que eu acho que eles tentaram enterrar ele, tanto que tinha até cimento fora, né? Aí pelo cheiro, fala, puta, que não vai dar certo, certo? Aí eles pegaram o cadáver dele, levaram para dentro. Qual que é a melhor forma e mais rápida de você acabar com o odor, certo? E com a vítima. No caso seria a carbonização, Queimando. Que também não é queimando. fácil, né? Não é fácil. Só que aí você tem outro problema. E aí você tem um cadáver carbonizado na sua sala, no Uhum. cômodo. Como você vai se desfazer disso? Então, posteriormente a essa carbonização, ele se esquarteja na vítima. Esquartejaram, colocaram em sacolas e colocaram no freezer horizontal. Para quê? Para conseguir planejar como que eles iriam se desfazer do cadáver. Só que quando eles são questionados pela família da vítima, oh, cadê meu primo, cadê meu irmão, cadê meu cunhado? A Annalise foge do carro. Então os dois fogem do local. Uhum. E isso dá
né, em Capé, aqueles amigos e familiares adentram na residência. Eles fazem buscas e eles encontram no freezer o cadáver já carbonizado, esquartejado. Então, se no caso ninguém tivesse ido no local, ninguém tivesse questionado a análise, por exemplo, talvez eles teriam pego os fragmentos, né, os sacos, colocado no veículo e ter sumido posteriormente com o cadáver. O que é interessante mencionar, a perícia foi muito boa, certo? A perita foi no local e o delegado solicita uma perícia que poucas vezes se faz ou se realiza, luminol. Quando que você aplica luminol? Quando você duvida, por exemplo aqui nessa sala, vamos supor que eu encontrei um cadáver, mas não encontrei sangue. O que o delegado quer saber? Onde o crime aconteceu. Sim. Então, se você tem um cadáver carbonizado e você tem um foco de carbonização no chão, certo? Você vai suspeitar que o local do crime foi na sala, ou foi aqui, nessa área. Eu quero saber como se foi morto aqui. Até porque não tem sinais, por exemplo, de enforcamento, asfixia, etc. E você encontra uma lesão perfuracortante, uma facada, você vai pedir luminol. Sim. Então, o delegado solicita, a perícia faz essa perícia que é muito eficiente para sangue lavado, porque é sangue latente, né? Aqueles vestígios que nós não conseguimos olhar no olho nu são latentes, por exemplo, na digital, sangue lavado. E é aplicado esse luminol, certo? Então, aí vem outra prova, né, sobre essa dinâmica, essa cronologia do homicídio. Os pontos de sangue eram mínimos, ou seja, o sangue presente na cena do crime não era convergente com a vítima que teria sido, por exemplo, primeiramente esfaqueada, esquartejada e posteriormente carbonizada, que nós teríamos muito mais sangue. Sim. E com padrões diferentes, talvez uma projeção sanguínea, os cut-off no teto, né? o empossamento muito mais... Que interessante isso, né? Muito mais explanado. Sim. Então, como a perita fala, aqui não tem muito sangue, e o sangue é só empossamento, você chega na conclusão de que ele foi primeiramente carbonizado e posteriormente esquartejado. Né? Uhum. Ainda, a perita não encontrou sinais nas bordas da lesões de reação vital. Então, como que você analisa se a pessoa foi morta antes ou após, por exemplo, ou foi lesionada antes ou após a morte? Uhum. Pelas lesões. Uhum. Quando você faz um corte, certo? A pessoa está viva, as bordas se retraem. Se retraem. E, como sai sangue, você vai encontrar as bordas extremamente sanguinolentas. Quando a vítima já está morta, você efetua um corte, primeiro não vai ter sangramento, porque vai começar a coagulação do sangue. Porque posteriormente você vai ter as lividezes cadavéricas, né? O sangue começa a cair pela gravidade. Sim. E as bordas ficam limpas, então você não vai ver sinal. E a perita menciona isso, fala o seguinte, pelo sangue, pela quantidade, pela morfologia e pelas bordas dos cortes, né, no esquartejamento, eu acredito que a vítima foi primeiramente esfaqueada, carbonizada e posteriormente esquartejada para ocultar o cadáver.